você, quando começou a investir, eu lembro da história que vocês contaram, ainda assim você tava relutante de ir pra internet, né? Quando você começou a criar conteúdo. Como foi essa transição? Não, não é que eu estava relutante. Eu tinha um blog. Eu era relutante com rede social. Ah, com rede social, era isso. Eu falava que rede social era perda de tempo, né? E a minha esposa me mostrou que não, que eu estava errado. Isso num período de quantos anos de diferença? Entre eu falar que era perda de tempo e ela me Aham. mostrar que eu estava errado, Sim. não demorou muito, não. É Obrigada, que eu não Ed. estava em rede social. Quando ela entrou, eu falei, perda de tempo. Só que 6 meses depois, mais ou menos, ela me mostrou. Não é perda de tempo. Ela me mostrou com números, né? E não eram números assim, nossa, ela conseguiu 1 milhão de seguidores. Não, tinha 500 pessoas assistindo ela no Snapchat. Aquilo pra mim foi suficiente. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, 500 pessoas, se eu conseguir vender algo de R$ 2.000 pra esse pessoal, é 1 milhão. Sim. Então, na Sim. hora, a minha chave mudou. Né? E eu nem sabia o que a gente ia vender ou não, mas eu falava que era perda de tempo. A partir daquele momento, eu falei, perda de tempo, eu vou focar em outras coisas. Faz só rede social. E ela fez, e deu super certo, e depois eu só segui o caminho das pedras que ela tinha estabelecido. Eu lembro que vocês contaram que nesse início, quando as coisas começaram a acontecer pra ela, ela começou a fazer e ela começou a vender o curso, não foi? Que daí você começou a trabalhar junto com ela. O que foi que aconteceu que você começou a trabalhar junto com ela? Sim. Pegando a história do começo dos produtos que a gente tinha na internet, nosso primeiro produto não era na internet, eram palestras presenciais. Dela? Não, principalmente da Lara Nesteruk, que já veio aqui Ah, Aham. com vocês. Foi assim que a gente conheceu a Lara. sim. Eu fui numa palestra dela, em Vassouras. Tem gente que eu conheci naquela palestra que me segue até hoje. Tem uma aluna minha, a Mari, que formou em medicina há pouco tempo, a gente se conheceu lá também. Mas eu fui numa palestra dela, inicialmente. E parando agora para raciocinar, Vassouras eu achei, pertinho do Rio. Não era perto, o trânsito mó ruim, estrada ruim. Mas o engraçado foi o processo para comprar o ingresso para essa palestra. Era uma pessoa que produzia a palestra, contratava o palestrante, no caso foi ela, e vendia os ingressos. Eu queria comprar. Não tinha um site para comprar. Isso era 2016. Eu tive que mandar um e-mail falando, quero comprar. A pessoa respondia e falava, tá aqui a conta. Aí eu depositava e mandava o comprovante. Não tinha uma plataforma. Aí a pessoa... Não tinha. A pessoa respondia e falava, tudo bem, agora o ingresso é teu. Sim. Só que nisso teve fim de semana no meio, não dava pra depositar, não tinha Pix. Então demorou uns 3 dias o processo todo. E eu não sou um cara especialista em programação, nada disso. Meu apelido do time tech do Grupo Primo é Sêneca. Minha habilidade em informática remete ao século I depois de Cristo. Só que eu sabia criar uma página de venda. Era simples fazer isso em algumas plataformas, né? No caso, a gente usava e ainda usa até hoje E o como Hotmart. você tinha blog? Pois é, aí eu falei, nossa, é tão Quem fácil aprendeu a automatizar. programar ali o blog? Pois é, né? e não era nem programação, era algumas caixinhas que você arrastava, né? Era muito Sim. fácil. E aí eu fui na palestra, achei a Uns palestra dela muito códigos, boa. assim. Eu contratei ela pra dar palestra. Então eu falei, vou vender os ingressos. E botei pra vender em uma página automatizada. Vendeu tudo em, sei lá, 1 hora. E aí ficou muito mais fácil de vender. A gente fechou várias palestras com ela. Então o primeiro produto online era palestra. Da Lara. Só que acabou virando, não só dela, contratamos outros, tá. mas principalmente dela. Só que o que aconteceu é que as palestras foram dando certo. E não é complexo fazer uma palestra. Então o pessoal começou a contratar outros palestrantes sobre o mesmo assunto. E por mais que você goste muito de um palestrante, você vai em uma palestra, vai em 2, você não vai em 3, 4, 5 Do palestras. mesmo tema. Só que os palestrantes, como tinham muita gente querendo contratar, começaram a cobrar mais caro. Então nós tivemos o que eu batizei de bolha low carb na época. Palestrantes cada vez mais caros, palestras vendendo cada vez menos. Daí eu falei, temos que sair desse negócio, não tá dando certo. Algumas palestras deram muito certo, outras deram prejuízo, anulava o ganho que a gente tinha em uma. Sim. E num negócio do simples, não sei se o pessoal sabe aqui, mas tem aquele ditado, né? Eu queria pagar muito imposto, porque se eu tô pagando muito imposto é que eu tô ganhando muito dinheiro. Se você é um investidor, sim. Se você é um empreendedor, nem sempre. Porque se eu gastei 100 mil pra fazer a palestra e eu ganhei 100 mil, eu vou ter que pagar imposto sobre os 100 mil que eu ganhei, mesmo que o meu lucro seja zero. É. E tava Ou seja, acontecendo isso em algumas situações. Eu falei, cansei de palestra, vamos vender curso online. Pega essa palestra e dá online. E eu até falei com a Lara sobre isso. Ela falou, tá bom, vamos fazer. Só que eu só consigo gravar no final do ano. Eu falei, beleza. Então até lá eu vou fazer outra coisa. Aí cheguei pra Malu e falei, vamos lançar o teu curso então dela. Eu não quero lançar nada. E a Malu, né, a gente falou de signo aqui. Eu sou leão com ascendente em Libra. Ela é Áries com ascendente em Satã e Lua em Capeta. Entendeu? Então é um mapa astral muito característico. E se ela botou que não ia fazer, ela não ia fazer. Eu falei, tá bom. Ela não quer fazer.
vou fazer o meu. Só que eu não tinha audiência. Eu Sim. não tinha nada naquela época de Naquele rede social. momento, ela que tinha. Ela já tinha 100 mil seguidores no Instagram e até um pouco mais do que isso no YouTube. Uhum. Então eu falei, vou criar um curso meu. E aí eu até falei com um cara que tinha lançado um curso de uma amiga minha, de uma nutricionista, da Nanda Miller. E falei com esse cara assim, falei, ó, tô querendo lançar um curso. Você trabalharia comigo? Né? Ele falou, eu tenho 2 regimes de trabalho. Ou eu viro teu sócio nesse produto, 50-50, ou você paga 10 mil e eu faço pra você algumas coisas. Eu falei, tá bom. Ele falou, manda suas redes sociais. Eu mandei o que eu tinha, né? Uhum. Minha rede social era um perfil no Instagram chamado Você Mais Rico, onde não tinha eu. Era só frase motivacional ruim. Tipo assim, ó, se sua estrela não brilha, não queira pagar a minha. Gostou? Compartilhe com os amigos. Era algo assim. Era muito ridículo. Acredite, nada vai dar certo. É. Compartilhe. Não, esse ainda é engraçado, né? Sim. Mas não tinha nada. Ele olhou as redes sociais, a primeira coisa que ele falou, você não quer lançar um curso da sua esposa? Eu falei, cara, eu quero. Queria muito. Ela não quer. Ele falou, então, no teu, eu não quero ser teu sócio. E quando ele falou isso, eu pensei, de fato, ele tá certo, né? Não tem nada aqui ainda. Mas, por 10 mil, eu faço isso aqui pra você. Ele mandou uma lista. Só que na lista não tinha nada que eu não soubesse fazer. Eu falei, acabei de descobrir que eu tenho tudo que eu preciso pra lançar Sim. o meu curso online sozinho. Uhum. E foi isso que eu fiz. Eu marquei uma data, eu fiz stories durante 30 dias. Aí eu tive uma ajuda muito grande da minha esposa, porque eu já aparecia como, entre aspas, papagaio de pirata, né, nos stories dela. Uhum. E o pessoal me via de vez em quando, e ela falou, agora o Bruno faz conteúdo sobre finanças, ele saiu do exército. Vai lá assistir. Ela começou a te divulgar. Aí do dia pra noite eu tinha 500 pessoas me assistindo. Aí eu pensei, bom, tenho 500 pessoas agora, Uhum. não tenho nada de 2 mil, meu produto foi muito mais barato no começo, Sim. mas já posso tentar vender alguma coisa pra elas. Uhum. E aí eu criei um curso, Quero Viver de Renda, que foi criado com uma única finalidade. Eu queria vender pra colher feedback e melhorar o meu processo pra quando eu fosse lançar cursos de outras pessoas no final do ano, né? Teve a Lara, teve a Bruna Paludetti, de yoga, a gente lançou um curso de culinária também, uma parceria entre a Malu e a Tuki Ervolino, que é uma chefe de cozinha. A gente lançou vários cursos de várias pessoas. A ideia era fazer um portfólio, ser uma agência. Só que o Viver de Renda, nessa primeira turma, vendeu para 30 pessoas, na segunda vendeu para 100, na terceira para 200, 700, 800, 1000. E o negócio começou a dar tão certo que uma hora eu falei, não compensa eu alocar o meu tempo escasso em outros produtos que não sejam os meus. Foi você que falou que você que tava no começo dando conta de tudo sozinho? Foi. No começo era eu que e a Malu. você só. que vocês enlouqueceram Inclusive, Sim. ele de contou. tanta venda? Foi esse mesmo. Foi nesse Não, e ele episódio. contou, não sei se você vai lembrar, que teve um dia que abriu pra venda, e aí, desesperado, ele falou: para de vender. Aí falaram: não, mas tava. Para de vender. Uhum. Aí tinha o pessoal que tava preenchendo, você falou: não quero que mande um e-mail Foi pra exatamente recuperar a galera que tá preenchendo. Foi na turma 8. Quem perdeu o boleto, perdeu e foda-se, eu não vou, não vou. Que já tava muita É. coisa pra vocês fazerem. Já porque nessa turma, até a turma 8, eu trabalhava sozinho. Sim. Eu vendia e eu dava o suporte dentro do curso, né? A parte financeira, tudo. E não dá pra você dar suporte pra 1000 pessoas, né? Então eu sempre limitava as vagas. Uhum. Limitava em 500, Sim. 600. Mas pra 500 já é muita coisa. Já E era. Você Doido. fazia. Eu passava horas e horas do meu dia respondendo. Fazia acupuntura na mão, pra não ficar com tendinite. Verdade. Só que na turma 8, foi um período que eu fiquei uns 6 meses sem lançar uma turma nova, porque eu fiquei com hernia de disco, fiquei meio mal, foquei no tratamento pra melhorar, né? 5 médicos queriam me operar, teve um que falou que não precisava, eu acreditei nesse um. Levou 10 Isso meses. é hereditário, genético? Então, o meu pai tem, a minha mãe tem, mas eu acho que isso é muito mais por hábitos. Só que eu tenho um problema que eu vim descobrir até com hernia de disco, congênito. Eu tenho um negócio chamado síndrome de Bertolotti, que eu não sabia que eu tinha. E olha que eu fiz um monte de exame quando eu era militar, que eu fui paraquedista. Na prática, o que que é isso? Você tem a coluna, né? E você tem o processo espinhoso, que são aqueles espinhos do lado da coluna. Na minha última vértebra, eu tenho um crescimento anormal de um desses espinhos que liga no osso do sacro. Sacro, não é no saco. Liga. E aí o que acontece é que a coluna ela tem uma certa mobilidade. Sim. Só que essa minha última vértebra não move, aí tem o disco e a de cima move. E por conta disso, ao longo da vida, eu fiz judô, tinha muita rotação, eu fazia yoga, tinha muita rotação. No Então imagina exército. um moedor de pimenta. Você fica moendo a pimenta. E aqui você tem o disco. Então uma hora saiu, né, o conteúdo do disco. E esse conteúdo saiu, pressionou o nervo e ocasionou hernia de disco. Eu tive cachumba também, que é uma doença que é desmineralizante. Então foi uma conjunção de fatores que me levou a ter esse problema. E foi grave na época. Eu fiquei 2 meses de cadeira de rodas, a Malu me levando pra cima e pra baixo. Então por conta de tudo isso, eu não lancei turmas naquele período.
Não precisava. O médico falou, você precisa melhorar, foca nisso, eu foquei naquilo e melhorei. Mas como eu fiquei um tempo sem lançar, tinha uma demanda reprimida. E eu crescendo em rede social. E o preço era o mesmo da turma antiga. Então, quando eu abri pra vender, a Malu até falou, vai acabar rápido. Na última turma tinha acabado em 1 hora, mas fazia muito tempo que eu não abria. Ela falou, vai acabar rápido. Eu falei, amor, não vai acabar rápido. Eu tinha na minha cabeça que eu ia vender pouco, porque o Thiago Nigro já tinha vendido 1 semana antes, a Natália Arcuri tinha vendido 2 semanas antes, o Serbaz tinha vendido 3 semanas antes. Eu era o último cara a vender. Eu falei, os caras já raparam o tacho já. Tem ninguém com dinheiro. Vai ser tranquilo, né? Ela falou, fica de olho. Aí quando eu abri as inscrições às 5 da manhã, ela começou 5:01. Vendeu quanto? Eu falei, meu Deus, mulher, calma. Né? Deixa eu acabar de fazer os stories aqui falando que abriu. Ela sabia o que ela tava Ela falando. sabia. Né? Sempre que eu duvido da Malu, eu me dou mal. No final. Mas era umas 5:02, eu fui olhar e já tinha vendido o número de vagas que eu queria vender. Eu queria vender 700 vagas. 5:02 da manhã. Eu falei pra ela, já vendeu tudo. Ela falou, então fecha. Eu falei, tá bom, vou fechar. Eu fechei. Só que quando você fecha, foi o que você falou, Cris. O pessoal que tá preenchendo a inscrição pode acabar de preencher. Sim. Quem tá com o checkout aberto tem até 15 minutos pra isso. Uhum. Aí o pessoal acabou de preencher. Quando eu fui ver no final, eu tinha vendido 1.400 inscrições, mesmo o fechando dobro. com mais ou menos 3 minutos. Na época, isso deu uns 2 milhões e pouco. E me rendeu uma alcunha perigosa. Né? Eu fiquei conhecido como o homem dos 2 minutos, dos 3 minutos. Isso fora de contexto pro meu brand é terrível. É terrível, né? Aí tem que Não é um explicar, bom é marketing slogan. digital. Tá? É marketing digital, foi o lançamento. Finanças, Entendeu? cursos. Exatamente. Exatamente. Mas foi isso, foi muito doido. E aí depois disso, o mercado me obrigou a contratar pessoas pra trabalhar comigo. E hoje eu tenho uma equipe que me ajuda nisso. Sim. Maravilhosa, né? A gente consegue vender mais inscrições por conta disso.